Eita, a gente está de volta e hoje eu tenho motivos de sobra para estar muito orgulhoso de estar apresentando esse segmento SOS Vazante, porque recebo uma pessoa que, de uma forma muito especial, eu tenho muita admiração por ele. Eu o conheço já há algum tempo. A gente quase não se vê, mas quando nós nos revemos é sempre motivo de alegria e de muitos momentos de fraternidade. Eu quero, para os manauaras principalmente, tudo que eu vou dizer não é nenhuma novidade, porque a vida pública, o grande expoente público que ele tem com a sua personalidade, o seu caráter, principalmente na área política, isso aí é muito bem conhecido por todos os manauaras e muitos amazonenses. Mas eu apresento para vocês que, principalmente aqueles que não moram aqui em Manaus, estão nos vendo, nos dando o privilégio da audiência em outros lugares. Eu quero dizer que o nosso convidado, Serafim Correia, ele tem uma trajetória política admirável, invejável e exemplar. É assim que eu vejo e eu analiso. Obrigado, ao longo dos anos essa trajetória do Serafim Correia. Olha só, eu entrevistei o Serafim Correia como vereador. Ele começou como vereador, ele veio lá da base. Aí depois de ser vereador, ele passou para o andar de cima, foi ser deputado estadual. Aí no meio de tudo isso ele foi prefeito de Manaus, olha só, já foi o nosso prefeito, né? E também o Serafim agora está servindo ao povo. Todo o trabalho dele, toda a expertise profissional dele, ele sempre dedicou ao povo da cidade de Manaus, ao povo do estado do Amazonas. Hoje de forma muito especial, ele serve, né, ao governo estadual, ao governo Wilson Lima, como o secretário da SEDECT, não é isso? Da SEDECT. E o Serafim, como secretário de Estado, né, ele hoje cumpre um novo papel, uma nova missão. Mas tem uma coisa curiosa que eu quero falar sobre ele, eu nem sei se... Não, ele lembra, claro que ele lembra. Mas eu sou um dos poucos que eu acho que o Serafim deve lembrar. Eu apresentei na TV Amazonas um programa chamado Encontro com o Povo. Sim. Durante 17 anos. 17 anos eu estava ali toda semana, uma vez por semana, e o programa já teve o seu auge, com grande audiência, porque era na quarta-feira à noite, a partir das 9 horas, eu aparecia lá no vídeo, entrevistando autoridades, entrevistando grandes protagonistas da sociedade amazonense. E sabe quem foi? E o programa Encontro com o Povo era um programa exclusivo da TV Amazonas, e ele tinha como gerentes, né, os condutores, o jornalista Felipe Dal e o jornalista Milton Cordeiro. E o Serafim Correia, né, foi o primeiro apresentador. Sim, nos anos 70. Nos anos 70, ele foi o primeiro apresentador do programa Encontro com o Povo. Então, por causa dessa verve, por causa desse viés, né, que dizem agora, de comunicador, eu acho que vai rolar muita coisa boa nessa nossa conversa com o Serafim. Né? Ele veio aqui já há muitos anos, alguns anos atrás, acho que 4 anos ele veio aqui, e agora ele vem para falar sobre coisas muito interessantes. Mas antes de eu mergulhar, né, nas coisas que ele traz aqui, revelações que ele vai nos fazer, coisas importantes que ele vai tratar sobre a vazante, que paira aí uma ameaça de que será pior do que a de 2023, paira aí uma ameaça que será enorme e vai prejudicar muita gente. Então nós vamos já mergulhar nisso, mergulhar na vazante. Bem, é o seguinte, Serafim Correia, secretário Serafim Correia, que honra, que alegria recebê-lo aqui ao vivo no nosso segmento SOS Vazante. E também te rever é o máximo para mim. Já fez a minha tarde, já fez o meu dia. Seja bem-vindo. Obrigado, Humberto. Alegria em revê-lo também. Nós somos de uma Manaus de 50 anos atrás. É verdade. E é uma alegria muito grande porque, como diz o Félix Valois, é a Manaus que se vai. Sim. E a gente tem perdido muitas pessoas daquela época. Inclusive você citou aí 2 diletos amigos,
Dr. Milton Cordeiro e o Dr. Felipe Dal, que são pessoas que... O Dr. Felipe já é nome da ponte. Sim, exato. O Dr. Milton merece uma homenagem, porque o Dr. Milton sempre foi mais discreto. O Dr. Felipe é quem aparecia mais como titular da rede amazônica, mas o braço direito dele era o Dr. Milton. E eu entendo que o Dr. Milton há de merecer uma homenagem, sem dúvida, muito significativa, assim como também o Joaquim Margarido, que ficava, Margarido, na vanguarda da retaguarda. Atrás. Eram os três mosquiteiros daquela época, quando em 1972, creio eu, tiveram a coragem de implantar um canal de televisão em Manaus. E tornar o que? E tornar hoje, o que isso? Exatamente. Não apenas o Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá. E nós fomos colegas, então, de programa. Você iniciou e eu fui o último apresentador. Pronto. Você foi o primeiro, hein? Pronto. Você foi o primeiro. Serafim, fala pra gente, como é que você tá? Fala pra... Não, eu tô bem. Eu quero saber, o Serafim, amigo, irmão nosso, tá tudo bem aí com essa missão de ser o secretário de Estado? 77 anos, mas inteiraço. Olha só. Claro que tendo consciência das limitações que a idade nos impõe, mas estou bem, saúde boa. Que bacana. E procurando dar o meu melhor. Muito bem. Serafim, vamos mergulhar aqui nessa questão. Na última reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, você apareceu lá quieto, você é uma pessoa muito reservada, muito quieta, você sentou-se lá, representando o governo do Estado, como secretário de Estado. Aí, conversa vai, conversa vem, você se levantou e disse, eu quero notificar a todos que é um absurdo essa questão dessa taxa de pouca água. De pouca, a taxa de pouca água. Eu vou ler uma coisa aqui para vocês que eu recebi, né, para que vocês tenham o viés, quer dizer, tenham o fio da meada da questão. Olha só, o que foi mandado para os importadores. Considerando que estamos monitorando de perto o recuo dos níveis da água na região amazônica, que apontam para um período de seca ainda mais severo do que nos anos anteriores, informamos que a MSC implementará, aí está em inglês, hein? A Low Water Surcharge, que é a sobretaxa de pouca água, né? Que será implementada a partir do dia 1º de agosto de 2024. O nosso valor, isso é o que está na nota que foi enviada para todo mundo. O novo valor será de $5.000 por container. Foi baseado nisso que tudo aconteceu lá. Conta pra gente o que houve lá. Veja, nessa reunião do Conselho da SUFRAMA. O Conselho da SUFRAMA é o fórum do desenvolvimento do Amazonas. É lá que se discutem as grandes questões, que se concedem incentivos, e é também um momento em que o governo do Estado, o governo do Wilson Lima, tem a oportunidade de verbalizar para o governo federal, ali representado, a começar pelo vice-presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin, mas também pelos demais ministérios. Aí o que é que ocorre? Os rios são propriedade da União. Quem administra os rios é a União, através da ANTAC, através do Ministério de Portos e Aeroportos. Enfim, é ele a quem cabe esse controle. E, de repente, a MSC e a Maersk divulgam notas, uma cobrando $5.000 de sobretaxa e a outra cobrando $5.900 de sobretaxa. E veja, eu queria aproveitar a oportunidade que você me dá para dizer que eles estão completamente equivocados. Eles não estão acompanhando, eles estão talvez pelo ouvir dizer. O que ocorre? Os rios do lado direito, da margem direita do rio Solimões, do rio Amazonas, respectivamente Juruá, Purus e Madeira, eles estão com pouca água, mas os navios não passam por nenhum desses 3 rios. Os navios passam pelo rio Amazonas e Negro. E o rio Amazonas e Negro estão com bastante água. O Negro, inclusive, tendo em vista que ele é alimentado não pelos rios peruanos ou bolivianos, mas ele é alimentado pelos rios colombianos, o Rio Branco encheu além do que era esperado. Então o Rio Negro tem caído, mas tem caído... Neste período agora, Neste período agora, 2, 3, 4 no máximo. Então isso não vai alterar. Nós estamos com 26
60, se cair 4, vai dar menos 1,20 m daqui a um mês. Isso então viria para 25, o que significa dizer que não altera a navegação. E aí eles fizeram aquilo que eu considero um absurdo. O governo federal está tomando as providências, o PROCON notificou as empresas, elas querem dizer que não tem relação de consumo, que não tem um comprador final, vamos dizer, mas é óbvio que se você coloca um sobrepreço no frete de $5 mil, esse frete vai ser repassado para o consumidor final. Sem dúvida. E o povo vai sofrer. Então, o PROCON está certo, eles têm 15 dias para apresentar os seus argumentos do porquê fizeram isso. Paralelamente a isso, o Ministério Público, através da doutora Sheila Andrade, que é promotora de justiça da defesa do consumidor, também intimou essas companhias e elas vão ter que se explicar. Nós lutamos para que essa sobretaxa não aconteça, até porque os compradores desse serviço, os tomadores desse serviço, que são os importadores, eles estão revoltados. Não tem uma empresa no distrito, claro, não tem nenhuma empresa no distrito ou nenhuma empresa no comércio de Manaus que não tenha protestado. E, inclusive, todas as entidades de classe fizeram eco a essa denúncia. Agora, vamos avançar um pouco mais. O ano passado, eu diria que todos nós, sem exceção, até porque foi a primeira vez em 121 anos que tivemos uma estiagem daquele porte, fomos pegos de surpresa, fomos surpreendidos. No entanto, para este ano, tanto o governo do Estado quanto a iniciativa privada e até mesmo, e principalmente o governo federal, digo eu, tomamos as providências. Então, veja, a dragagem, a licitação já foi feita, já tem a empresa vencedora, ela já entregou a documentação, está na fase final para assinatura do contrato. E aí será feita a dragagem tanto na enseada do Madeira quanto na costa do Tabocal. Feita a dragagem, os navios vão passar tranquilamente. A dragagem será realizada. Será realizada. Isso aí é ponto pacífico. Ponto pacífico. Quando vai começar, eu não lhe saberia precisar, porque lógico, está na alçada do Zenit, mas eu posso garantir que durante o mês de agosto ela começa. Não sei se começa no dia 1º, não sei se começa no dia 15, mas durante o mês de agosto ela vai começar. E agosto a gente ainda terá bastante água no rio, portanto, é o momento certo de começar a dragagem, porque o rio está descendo e fica mais fácil dragar quando o rio está descendo do que quando o rio está enchendo. E isso será feito. Então esse é o plano A. Se a dragagem der certo, e vai dar certo, os navios passarão tranquilamente. Mas aí tivemos a iniciativa dos 2 operadores portuários, Chibatão e Superterminais. Chibatão, que é gerenciado pelo Johnny Fidelis, e o Superterminais pelo Marcelo de Gregório. E então, o Cibatão, diga-se de passagem, já iniciou essa iniciativa já há 3 meses que eles estão reunindo grupos né, voltados com essa preocupação. Inclusive, as 2 empresas solicitaram licença do IPAAM e o IPAAM está fazendo uma inspeção hoje no local onde vão ser instalados. Hoje, nessa sexta-feira? Nos 2 portos provisórios, portos temporários. O que é isso? Eles vão se instalar, vão levar parte dos portos que tem em Manaus, que são flutuantes, para entre Itacoatiara e a Enseada do Madeira. Então, antes do problema, se houver alguma dificuldade, o navio para nesses portos e faz a baldeação para balsas. E essas balsas trarão a mercadoria até Manaus. E que foi uma dificuldade na última seca, sim, por causa porque eles despreparam, né? Não tinha preparação. Itacoatiara, depois Belém, depois Panamá. Exatamente. Então, este ano nós não seremos pegos de surpresa. E veja, temos o plano A e temos o plano B. Não é possível que vá dar tudo errado. A nossa leitura é que o plano A vai dar certo e o plano B ficará apenas de uma salvaguarda caso haja algum problema. Secretário, me diga uma coisa, porque antes de nós prosseguirmos com outros temas,
Você acabou de mencionar que esses rios que estão secando com maior velocidade, os navios não passam por esses rios que estão lá, não passam. Não passam. Então, voltando a essa taxa aí, por que a seca, na verdade, ainda, onde ela acontece, ela não está acontecendo ainda? Não. E qual é a razão que levou esses camaradas a estabelecerem essa taxa? Não tem justificativa. O que essas duas empresas dizem? Elas dizem o seguinte: não tem relação de consumo, isso é uma questão que diz respeito a nós e aos importadores. Nós temos que nos entender com ele. Mas aí, convenhamos que é uma questão leonina, que ele diz, olha, só tenho eu e o outro. Os dois se juntaram e o cara diz, escolhe com quem ou vai quer ou levar. racha. Ou 5.000 ou 5.900. Então, é muito complicado. Isso aí eu até usei uma palavra forte, mas é essa mesmo, isso é uma extorsão. Isso é que nem o cara pagar pedágio para atravessar o beco. Está lá o traficante com revólver e diz, olha, para passar aqui no beco tem que pagar R$100. É mais ou menos isso. Só que eles não são os donos do rio. E não tem o problema que eles dizem que tem. Nada justifica, portanto. Secretário, ainda tem um outro detalhe que é importante. Outros protagonistas estiveram aqui, antes do senhor, e falaram, Humberto, são 70 mil containers que chegam por mês em Manaus. Já pensou por container $5.000? Então isso olha dá só, 350 milhões mês. Em 3 meses deu $1 bilhão. Quer dizer, isso é uma bomba de sucção no nosso Estado, na nossa economia exatamente. E no povo consumidor, porque quem pagará isso no final será o consumidor. E quando o preço aumenta, gera inflação, aí complica para todo mundo. Portanto, todo o empenho do governo do Estado, todo o empenho do governo federal, do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, no sentido de reverter essa situação. O governo do Estado, inclusive, eu vi hoje em um dos noticiários, secretário, que já está agindo na questão de 20 municípios. Nós temos ao todo 61 municípios no interior. Sim. Né? 20 municípios já estão sendo afetados pela... Pois é, são exatamente os municípios da Calha do Purus, do Juruá e do Alto Solimões, onde aí sim tem pouca água. Já estão com pouca água, já não é isso, estão com pouca secretário? água. E o governo adotou providências tipo medicamentos da Secretaria de Saúde. O que é? Distribuição de kits, essas coisas todas? Como é que vai funcionar, secretário? São várias coisas, mas primeiro abastecer de medicamentos as unidades de saúde. Sim. Segundo, não deixar faltar energia. Então tem toda uma operação de logística da concessionária para que não falte combustível. Amazonas Energia, né? Com o governo... Energia. Sim, o governo... Trabalhando em conjunto. E a Amazonas Energia se dispôs e tem feito isso, que nós agradecemos, porque isso é importante para todos. Terceiro, a questão da merenda escolar também foi antecipada, a remessa para esses locais. Já foi antecipado antes de ter essa estiagem tão forte quanto está tendo. Quarto, operações de água, porque tem locais que não tem água potável para ser bebida. O rio desceu e o que tem é lama. O Ildes falou que na última seca de 2023 foi terrível a questão da água, porque, primeiro, eles não têm supermercados lá com um monte de água lá à disposição como nós temos. Quer dizer, até isso surpreendeu e foram distribuídas cestas básicas. Sim, quer dizer, o governo deve estar focando nessas lições aprendidas, não é, secretário? Exatamente. Isso tudo está sendo disparado, tudo isso está sendo feito exatamente para contribuir para diminuir o sofrimento de quem está na área de estiagem, isolado, assim como, de outro lado, evitar um colapso do distrito industrial e do comércio de Manaus. Secretário, tirar o habitante, né, o munícipe lá, da comunidade para vir para a sede, faz parte desses planos também, para facilitar as coisas? Porque lá é que estão super, hiper isolados, não é? Muitos vieram para as sedes, mas isso seria uma operação gigantesca, enorme, né? Gigantesca, que não foi feito e não tem como fazer. Mas o governo do Estado vai fazer o máximo possível para chegar em todos os lugares.
Mais uma vez, eu vou me ater ao que foi dito aqui por outros convidados sobre, por exemplo, a questão do Tabocal, a questão do Porto de Itacoatiara, que depois levaram todo mundo para o Panamá, depois para o Nordeste, e depois foi o caos no ano passado. Essas operações do governo, elas todas irão refletir em Tabocal, Itacoatiara, Panamá, a dragagem tudo, resolve, não é isso, a dragagem secretário? resolve Costa do Tabocal e Enseada do Madeira. Se isso não der certo, tem os portos temporários. Aí é o plano B. Aí já é o plano B, os portos temporários. Exatamente. E isso é bom louvar aqui a iniciativa privada, a iniciativa do Porto Chibatão e do Porto Superterminais. Os dois estão empenhados, o Chibatão está mais adiantado do que o Superterminais, mas tanto um quanto o outro estão empenhados nisso, portanto estão compromissados em não deixar que Manaus sofra um colapso. E isso aí é acompanhado de perto por Federação das Indústrias, Centro das Indústrias, todo mundo interessado, Associação Comercial, CDL, Federação do Comércio, enfim, todos. A Eletros, todos acompanhando de perto essa movimentação. Secretário, o senhor é o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, né? A SEDECT. E já que você mencionou aqui o Distrito Industrial, por exemplo, a indústria, que foi muito prejudicada na última seca. A indústria, nesse conjunto de atores que estão unidos com o governo do Estado, para realmente não deixar que a seca faça alguma surpresa. E o Distrito Industrial não corre hoje, pelo que está sendo feito nesse plano A, algum perigo de passar pelo que passou ano passado, porque foi barra, não foi, secretário? Foi barra que passou no distrito. Foi muito ruim. Inclusive ruim também para os trabalhadores, que muitos pegaram férias coletivas e outros pegaram até demissão. Mas este ano isso não vai acontecer. Tem inclusive o seguinte dado: algumas empresas, não foi a maioria, mas as grandes empresas, elas anteciparam produção. Quer dizer, elas trouxeram se preparando para uma possível férias coletivas, eu imagino. Pois é, mas então não vai faltar produto, como faltou no Brasil no Black Friday e no Natal. Este ano esse problema nós não teremos. Inclusive foi dito aqui, secretário, que insumos vieram para Manaus na hora da emergência de avião, outros tiveram que fretar aviões para não ter um colapso da parada geral, não é isso? Isso é verdade, isso aconteceu, mas este ano não vai acontecer. Eu posso garantir... Mesmo que ela seja, secretário, ainda mais rígida do que foi ano passado. Porque nós só temos 2 pontos de estrangulamento, que é a Enseada do Madeira e a Costa do Tabocal. Sendo feita a dragagem, está superado o problema. Se a dragagem não for feita no nível que nós precisamos, nós teremos os 2 portos provisórios, que são antes da Enseada do Madeira. Que fica... Esses portos estão sendo construídos? Não, eles são os como portos. É que é? São os portos de Manaus. O porto tem, por hipótese, 360... Eles já estão prontos aí, Não, né? estão prontos. Tem 360 metros no porto, por hipótese. Sim. Ele vai deslocar o equivalente a 120 metros. Aí vai 120 metros, com 3 guindastes, e ficará lá um pouco acima de Itacoatiara para descarregar, caso seja necessário, porque uma balsa, o navio para passar, ele precisa de no mínimo 10, 12 metros de água. E esse navio transporta mais de 1.000 containers, não é? 2.500. 2.500 containers. Pois é. Quer dizer, tem que haver esse transbordo, né? E uma balsa, ela transporta 70. Aí um comboio transporta 9, 10 vezes isso. Então, muito trabalho pela frente, uma operação agora, complexa, né, secretário? Sim, os portos trabalharão 24 horas por dia. Com equipes serão deslocadas de Manaus, complementadas por mão de obra de Itacoatiara. Então nós teremos aí um momento de uma verdadeira operação de guerra da iniciativa privada para que Manaus não pare. Secretário, nós somos um Estado, infelizmente eu falo isso e falo com pesar, sinceramente. Nós somos um Estado que abrigamos
no nosso solo uma ex-estrada. E isso é terrível dizer mas olha, isso. Aí tem uma antes do senhor falar, deixa eu... E uma das preocupações das pessoas, quando eu anunciei que você viria aqui, Serafim Corrêa, foi: Humberto, pergunta algumas pessoas ainda lhe chamam de prefeito. Pergunta do nosso prefeito, eu digo, eu vou perguntar. Se nós corremos algum risco, devido a esse isolamento histórico de Manaus, minha gente, muita gente no Brasil não sabe, a gente só sai de avião ou de barco. Sim. Nós temos uma ex-estrada, quer dizer, me diga uma coisa, eu vou já falar sobre a BR-319, eu vou te perguntar. Me diga uma coisa, nós corremos algum risco, Serafim Corrêa, de desabastecimento na cidade de Manaus, se a seca for ainda mais recorde do que do ano passado? Até porque é o seguinte, este ano, ao contrário do ano passado, que a estrada estava absolutamente abandonada, Sim. Este ano houve uma boa manutenção. Estou falando agora da 319, 319, né? Ela foi que toda liga Manaus a Porto Velho. Então a estrada está funcionando, o tráfego nela é intenso e não há por que duvidar de que ela é a nossa válvula de escape. Serafim, eu consigo dirigir de Manaus até Porto Velho agora, se eu quiser? Eu tenho um amigo que ele saiu de Manaus 4 horas da manhã, numa caminhonete com Starlink na caminhonete, Sim. E foi falando comigo ao longo da estrada. Olha. E chegou em Porto Velho no final do dia. Aí disse, olha, a estrada está maravilhosa. A gente foi batendo fotos, foi filmando, e a estrada está com intenso movimento. Portanto, aqueles que optam por trazer a carga, e aí só vale para a carga nacional, esse é o nosso problema. Porque a estrada não resolve o nosso problema da carga internacional, que só dá para vir por água. É sobre o que nós estamos nos referindo. Exatamente. Mais agora, né? Agora, a carga nacional está vindo pela estrada naturalmente. Embora o frete da carga nacional vindo pela estrada seja muito mais caro do que o frete vindo pelo navio a partir do Porto de Santos. Interessante isso. O Porto de Santos, Manaus, que é a cabotagem, ela demora mais, mas é muito mais barato. Daí o distrito e o comércio dá preferência a transporte de carga pelo rio. Secretário, além dos 20 municípios que já estão sendo afetados, vamos hipoteticamente nos situar daqui a um mês. Quer dizer, outros municípios serão afetados também, que ainda não são. Quer dizer, o que você diz para os residentes desse município, que o governo está atento, o governo vai estar sem dúvida com seus programas de apoio sociais em vigor para todos os municípios que forem afetados, é isso? Sem dúvida. O ano passado foram atendidos 62 municípios, porque tem uma área ribeirinha de Manaus também. E todos foram atendidos na medida do possível. E este ano, o plano estabelecido pela Defesa Civil, que é muito bem comandado... Sem o fator surpresa. Sem o fator surpresa pelo Coronel Máximo, ele tem todo um levantamento, inclusive está no site da Defesa Civil do Amazonas, tem todo o momento, tem todas as informações sobre o andamento da estiagem, e qualquer um pode acessar e ver. É uma boa ideia eu trazê-lo aqui para a gente conversar Sem com a dúvida, gente, Coronel Máximo. Você me ajuda a trazer o Coronel aqui? Eu lhe passo o contato dele quando terminar o programa. Então, ótimo. Ele virá aqui. Ele é um profundo conhecedor de toda a realidade da Amazônia. E ele pode falar, inclusive, com mais propriedade do que eu. Não, porque eu cuido do desenvolvimento. Eu sei disso. Ele cuida da Defesa Civil e dessa área aí, vou lhe dizer, o Máximo é alguém que merece ser bem explorado num bom sentido. Sim, claro. Para que ele dê as informações. Vou cutucar o coronel aí, sem pena e sem dó. Tá certo. Me diga uma coisa. Eu anunciei aqui que você foi prefeito de Manaus. Fui. Né? Prefeito de Manaus. E eu gostaria de ter agora uma opinião sua, ex-prefeito Serafim Corrêa, aqui. Eu acho que a prefeitura pode ter saído de você, mas você nunca saiu da prefeitura. A minha impressão é. Me diga uma coisa, como você vê a Manaus de hoje? Como você analisa a cidade de Manaus? Eu não estou falando do estado, eu estou falando da cidade de Manaus hoje, em relação à experiência que você teve de 4 anos na prefeitura do estado. Olha só, eu acho que os problemas se ampliaram, eles são muito maiores hoje do que eram antes, e eu espero que os candidatos que estão colocados possam expor os seus planos para a população e a população faça a escolha que achar melhor.
Quem ganhar será empossado e aí poderá fazer a implantação daquilo que planejou. Agora, vejo que é desproporcional. Por exemplo, na minha época, o orçamento era, no primeiro ano foi 1 bilhão e 100. No melhor ano foi 1 bilhão e 800, que foi o último ano. Esse foi o orçamento anual. O orçamento anual. Este ano, o orçamento de Manaus é 9 bi. Mas eu posso lhe dizer que não apenas Manaus, todos os municípios, isso vale para São Paulo e vale para Pauini. Os recursos dos municípios são menores do que as necessidades dos munícipes. Então, a reforma tributária os vai... Os recursos são menores do que as demandas dos moradores. Né? Então, o desafio de ser prefeito, seja ele quem for, pode ser o prefeito de São Paulo, pode ser o prefeito de Pauini. Sim. São muito grandes. São Paulo de Olivença, né? Não, também São Paulo de São Olivença. Paulo lá no sul. São Paulo, que é o maior orçamento. Você está fazendo uma comparação. O orçamento da cidade de São Paulo é maior que o orçamento do estado do Amazonas. Claro. E ainda assim, ele é menor do que o necessário. É muito problema, né? É muito problema e tudo explode no colo do prefeito, independentemente de quem seja o prefeito. Sem dúvida alguma. Então, o que eu faço votos é que os candidatos apresentem as suas propostas, a população escolha livremente aquele que ela quer que dirija e que faça o melhor. Mas que todos saibam desde logo, os recursos são menores do que as demandas. Secretário Serafim Correia e também meu amigo Serafim Correia, eu quero lhe agradecer penhorado por ter vindo aqui conversar com a gente e fazer a entrega dessas informações tão importantes, porque nós sabemos, nós dois, o quanto existem de pessoas aflitas, claro, empresários, todo mundo. Quer dizer, a própria classe dos industriais, todo mundo aflito nessa expectativa, em cima dessas notícias todas, e eu tenho certeza que muita gente está se sentindo como eu estou me sentindo. Francamente, eu estou mais aliviado, a minha angústia diminuiu um pouco em relação ao que está vindo aí, porque eu também soube, eu não sei se já falaram isso para ti, Serafim, é que provavelmente existe sim a possibilidade, de que a seca não venha a ser pior do que a do ano passado. Pois é. Já falaram alguma coisa para você sobre isso? Já me falaram isso também. Olha só, tem uma corrente de estatísticos que demonstram isso. Aí, mas o que ocorre? É melhor trabalhar com a prevenção do que esperar que não aconteça e depois acontece e a gente fica todo mundo vendido. É isso mesmo. Mas os estatísticos dizem o seguinte, não tem hipótese de repetir aquilo que aconteceu ano passado. O El Niño já passou, a Laninha está vindo aí. Então eu vou até lhe sugerir que você convide também o Jorge Barroso, que eu diria que ele é do SNPH, ele é um velho marinheiro. Olha só. E ele conhece as histórias, ele conhece as malhas. Conhece as histórias mesmo com as estrelas, né? Ele sabe os caminhos. Exatamente. E ele tem sido um grande batalhador ao lado do Máximo. Vou convidá-lo, sim. Eu vou lhe passar o contato dele. Muito obrigado. Tá bom? E eu lhe agradeço, Humberto. Parabéns pelo programa. Obrigado. E vamos em frente. E obrigado por ter agregado valor e qualidade ao trabalho que a gente está fazendo aqui, com a sua presença, com a sua participação e com todas as suas revelações. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu lhe agradeço, Humberto. Saúde e paz. Tá? Deus abençoe. Vamos lá. Tá bom? Gente, por hoje é só. E como eu falei para o nosso secretário, Serafim Correia, a minha angústia diminuiu, sabe? Ainda bem que diminuiu, por ele estar falando sobre a dragagem que vai acontecer, por ele estar falando sobre o plano A, plano B. E ele disse uma coisa para mim que foi muito importante para a minha reflexão e para a sua reflexão. Este ano, aconteça o que venha a acontecer, não vai ter surpresa. Não vai ter surpresa, porque o governo está trabalhando em prol de que isso não aconteça. As coisas podem acontecer, mas não fazendo surpresa para ninguém, tá bom? E haverá logicamente a nossa reação, devido ao nosso preparo. Bom fim de semana para todos, que Deus abençoe, proteja e dê todos os livramentos que nós tanto merecemos. Gente, muito obrigado por toda essa semana de companhia e prestígio ao nosso trabalho e até a próxima, tá?
E eu vou trazer aqui, presta atenção, as pessoas que ele recomendou. Vocês vão ver, eu vou trazer aqui. O Serafim não vai sair daqui sem me dar esses contatos todos. Não, dá. Né? Ele vai dar. Tranquilo. Gente, obrigado. Fiquem com Deus. Um abraço.